Ó, dá um zoomzinho. Você vai ver o vídeo em tela cheia, beleza? Ó, você não vai ver esta face, vai ver um negócio maior, né? Muita gente gosta do negócio maior, brincadeiras à parte. Mas é isso aí, galera. O Galo tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas eu colocaria um time completamente reserva nessa partida aí, porque o jogo mais importante que esse é o jogo contra o Vasco, né? E mais importante que o jogo contra o Vasco é o jogo contra o River Plate, que vai ficar um negócio meio complicado aí pro Atlético Mineiro, né, galera? Vamos torcer para que as coisas se acertem aí e consiga jogar essas duas partidas em alto nível. Então, dê o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. Não, Edenilson, Patrick, papapá, aquela mas turma tô falando do toda foi controle poder- de CT. Eu tô falando de controle de CT. Não, sim, mas a minha preocupação em relação à autonomia não é no controle do CT. Até porque o Milito tem perfil completamente diferente Muito diferente. do Cudê e do Sampaoli. muito diferente. É um cara agradável, Um cara agradável, receptivo, leve, escuta, se dá bem com todo mundo. se dá bem com todo mundo. Isso é informação. Ele se dá bem com todo mundo. O meu receio, quando eu digo entregar a chave, é em relação às contratações. Então tá. Não, Ô, gente, Tito, vai ter eu o acho que o Rodrigo técnico Caetano, pode se o Rodrigo sim- Caetano estando aí, ele vai ser o CEO. Ô, Eu Tito, acho que o Ele vai técnico- controlar não, isso. Beleza, é que o técnico pode sim indicar e apontar nomes, e ele tem que ser escutado, mas eu acho que alguns jogadores podem ter características melhores. Por exemplo, no caso do Fausto Vera, eu acho que o Atlético poderia buscar um jogador superior. E pelo preço que foi pago, a gente pode olhar pro outro lado da lagoa. Eu acho que tá cedo Aí pra você você olha falar pra que o fora. Fausto Vera eu também não acho que deu. tá cedo. Cara, é que assim, pagar 5 milhões de dólares no Fausto Vera ou 6 de euros no Wallace ou no Matheus Henrique, o Wallace não tá dando certo no Cruzeiro, mas eu preferia trazer o Wallace. Nós estamos falando assim, de jogadores Então, que têm custos parecidos e futebol Tio, completamente Mas diferentes. também tem a hora que eles realmente vão jogar o alto nível também são diferentes. eu Não dá pra gente eu botar acho no que mesmo essa- parâmetro. mas como assim? Ah, se o cara chega e já começa a bombar, é Ok. diferente de um cara que vai demorar um pouquinho pra adaptar a jogar. É diferente. Que é o que tá O acontecendo. valor deles não quer dizer a mesma. Você vai comparar os dois. Não é a mesma proporção, não, é uma não é, matemática não dá, exata. não dá. Deixa eu tentar te explicar, Ti. O Fausto Vera, ele pode estar entrando agora no encaixe dele que a gente aguardava no primeiro instante. O que a gente pensava? A gente falava assim, nós não queremos aqui o Fausto Vera que jogou no Corinthians, mas queremos aqui o Fausto Vera que jogou com o Milito no Argentino Júnior. E os últimos 4 ou 5 jogos do Fausto Vera têm sido de uma entrega proveitosa ao Atlético. Mas eu tinha. Ainda não é o mesmo. Vamos lá. Ainda Não é o melhor do Fausto Vera? Não. Mas se a gente fizer um recorte, são 16 partidas que ele tem com a camisa do Atlético. É um curto recorte. Para um futebol tão intenso que temos aqui no Campeonato Brasileiro e nas outras competições, é muito pouco ainda. Então eu não posso tratar os últimos 5 jogos como a realidade e eu não posso também pegar os outros 11 e falar assim, esse lixo aqui é isso que ele pode entregar. Não, eu acredito ainda que o Fausto Vera pode desempenhar e performar muito mais do que performou. Eu nem queria dar o exemplo do Cruzeiro só, porque assim, quando a gente olha, por exemplo, do Cruzeiro, o torcedor fica melindrado quando você fala, mas você tá falando do Cruzeiro na hora do Atlético. Podia ser qualquer outro cara. É que assim, eu sinceramente acho que com o valor pago e gasto pelo Fausto Vera, o Atlético teria condições de trazer caras melhores. E Cara, mas quando eu digo agora- caras melhores, mas agora os tá próprios- aí, tem que e aproveitar, aí, tentar os encaixar. próprios caras do Cruzeiro que eu citei, eles são melhores. Eles são melhores. E assim, eles não são melhores pelos últimos 16 jogos. Tanto é que a gente está questionando o Wallace. A gente falou, pô, o Wallace não conseguiu render até agora. Só que na carreira, eu não comparo o Fausto Vera com o Thiago, Wallace. Eu não comparo o Fausto Vera com o Matheus E Henrique. como o futebol não é matemática exata, pode acontecer, gente, eu não tô secando, não tô jogando. Pode acontecer do Wallace não conseguir performar. E faz parte do Mas é futebol. muito mais difícil, El. Mas pode El, acontecer? mas quando você pega- não, Mas pode. não, claro que pode, gente. Não. Mas quando você pega um cara de 26 anos, que tem um recorte da carreira, que é um cara que era o maior ladrão de bolas da Europa, titular no time, quando o Flamengo buscava, pediam 9, 8, 12 milhões de euros. Era um cara que chegou para a seleção brasileira, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu não lembro se ele foi campeão da Libertadores, mas da Copa do Brasil com certeza. Campeão da Copa do Brasil. Libertadores, acho que ele Já tinha ido embora, né? Então, assim, é um Ele tem cara. 29, tá? É um cara que. Eu falei quanto? 26. Tá, o cara que tem 29 anos. Campeão da Copa do Brasil. Passou pela Europa jogando muito bem.
Todos os times queriam contratar. Cara, a chance de erro, ela é menor. Agora, nós estamos falando de um outro cara, pelo amor de Deus, senão fica parecendo que é pegando no pé do cara. Tá jogando bem nos últimos jogos. Tem ido bem no Atlético. Nos últimos 5, 6 jogos, ele tem ido bem. Mas a gente olha pro Fausto Vera. É um cara que não conseguiu se firmar no Corinthians. Ele teve 2 anos pra isso. Mas no Corinthians ninguém conseguiu. Ah, não. Tem gente que consegue se Ele firmar. teve o início. Pô, O início você dele foi não bom. contrataria o Garro? O início do Cara, Fausto Garro, Vera foi bom no Coronado. Corinthians. Não, o Garro é bom jogador. Garro é bom Então, jogador. Mas o que eu tô dizendo é o olho pro seguinte, Garro, eu não tenho dúvida que O eu contrataria. Depay foi contratado para ser o cara para resolver o problema e hoje não, até não, agora mas- não. Ah, mas questão Hugo física Souza, e tal. gente. Cara, Hugo Souza, encaixe. você contrataria o Hugo Souza? Eu Encaixe é um contrataria. negócio complicado. Tem cara que Thiago, velho. Porque Thiago, nós vamos lá. estamos saindo da linha da matéria, que é do Quando o Milito. Saravia, Vocês estão falando do Fausto Vera. Cara, quando o Vocês têm que Saravia falar foi mais do Milito. contratado pelo Atlético, contratou um lateral ok. O Saravia hoje é titular. O Saravia encaixou. O Saravia melhorou consideravelmente, inclusive Com o Milito. falava-se muito de um Saravia que só apoiava, ele melhorou consideravelmente como marcador, nas mãos do Milito. Méritos do treinador. Eu entendo que o Fausto Vera... Agora, quem projetou o Fausto Vera chegar aqui e deitar no Atlético, titular absoluto, dono do meio campo, esse aí que projetou errado. Porque no Corinthians ele não vinha bem. E o que a gente disse aqui? O Fausto Vera tá vindo pro Atlético mais pelo fato de o Milito conhecer e ter sido o treinador dele, do que propriamente pelo que ele estava jogando lá no Corinthians. Então, calma lá. Eu também estou com vocês. Os últimos 5 jogos ele bem, melhorou consideravelmente, principalmente porque o Milito adiantou ele um pouco mais perto da área, ele tem rendido mais. Agora, calma lá. Eu não vou chegar aqui, não, mas com preço. Cara, foi negócio de ocasião. Necessidade. Não dá pra foi. falar que o negócio de 5 milhões de dólares é ocasião, Cara, né, eu tô gente? dizendo, peraí, você precisa 5 contratar um milhões de jogador. dólares é o Peraí, jogador- é o você segundo jogador mais precisa, caro do peraí, campeonato do ano. você precisa contratar um jogador para posição. Você tem um diretor de futebol que está começando a carreira agora, não tem uma carteira de jogadores e nem relacionamento no mercado para olhar para o mercado e falar assim, vou buscar o fulano ali, ó. Não é assim. Aí o Milito diz assim na reunião, pô, traz o Vera, eu conheço, tá no Corinthians, não quer ficar lá, a gente negocia com o Argentino Júnior, esse cara tá aqui amanhã. Isso que eu tô falando que é negócio de ocasião. Eu não estou julgando se foi barato ou caro. São coisas distintas. Mas é que, poxa, um negócio de 5 milhões de dólares não pode ser tratado como um negócio de ocasião. Foi um negócio de ocasião foi um caso negócio, Davidson. a verdade pra mim é que foi um negócio de emergência. Não, emergência, ocasião. Não, emergência é quando você não se Ensina pra programa. ele, ensina pra ele, Emergência é quando você não se programa, não tem uma visualização do mercado além. E emergência é quando o Fausto Vera, ele vem pro Atlético por conta do litígio, é uma soma de fatores. Litígio com o Corinthians, o técnico que estava aqui. Se não fosse o Milito no Atlético, dificilmente eu acho que o Atlético... Não, ele não contrataria. Então, ponto. Por isso, então você tá falando a mesma coisa. Não, Você não tá estou. falando a mesma coisa o que eu tô você está falando. dizendo, você está falando é que o Atlético programou... Eu falei trazer- programou, eu acabei de falar aqui que, nem que você tem um diretor de futebol que olha pro ocasião. mercado e ele não foi negócio. Ocasião. Não, não é- ocasião. não, a não é uma coisa emergência. que eu vou A falar. ocasião. Emergência. Não, a Emergência, ocasião jogadores gerou- no meio campo foram se lesionando. Não. Então, Valor. Emergência, não então, é ocasião. Valor, a ocasião de ter a necessidade de ir ao mercado gerou o fato de olhar para lá, ver que tem um jogador. Ser caro e barato, aí é o cara chegar aqui e responder. Caro é aquilo que não dá resultado. Não é questão eu não de tô dar defendendo, resultado. não, Um tá? jogador de 5 milhões de dólares, você tem muitas opções pra Thiago, buscar, eu não, cara. Thiago, mas Você tem falando, opções, HG. falando em valores, Thiago, se a gente olhar para valores investidos, o valor investido no Wallace do Cruzeiro até agora também não se justificou. Mas a porque gente a tem um análise, mínimo de calma, expectativa pelo que ele já fez. a expectativa pelo que ele já fez, mas ele Sim, ainda não concordamos. fez. O Milito tinha uma expectativa de receber aqui o Fausto Vera que ele tinha no Argentino Júnior. Entendeu? Eu não tô comparando, não, Mas tá? nós estamos falando Porque de um no cara Argentino de- Júnior ele foi muito Que tá 2 bem. anos no, 22, tá tem 2 dois anos no anos no futebol Brasil. brasileiro. Então, já que vocês estão analisando pela questão do custo-benefício, Não, eu o não do tô Wallace hoje analisando é ruim. assim. Não, eu não tô analisando assim. Não. Só que eu acho que nem cabe equiparar essa situação. Eu acho Não, que- tô falando eu- de eu também não. analisar Eu também não custo-benefício. gosto. Dois Não, mas eu não também tô não gosto. analisando o São custo-benefício. 2 níveis distintos. Peraí que nós vamos falar desse assunto mais, mas agora é outubro ou nada na CNR. Rogério, só vocês. Vocês estão falando do Fausto Vera, a gente esqueceu de falar do Milito. Falar do Milito. Que é o grande homenageado da matéria, né? Que eu acho Responsável importantíssimo. pela vinda Cara, do Fausto eu Vera. sou passapano pro Milito também, porque eu vi o Milito na Argentina, o nível do futebol argentino é inferior ao do Brasil, e ele trabalhando com times diversos, né? De uma forma diferente também, em algumas propostas de um time
propositivo, ofensivo, e depois com um time mais recuado, mais defensivo. Eu vejo um técnico que mais se aproxima do Vojvoda hoje aqui no futebol brasileiro, porque o Vojvoda também se reconstruiu lá no Fortaleza. No início era um time ofensivo, com muito toque de bola. Eu lembro de um jogo no Mineirão, no início do Brasileirão, que o Galo vence em 2021. O Fortaleza deu um passeio aqui no Mineirão. E era um time do Vojvoda purinho, que a gente começou a trabalhar, né? E depois ele foi modificando o time, foi achando outras propostas. Hoje é o time com menos posse de bola do Brasileirão. É o time que tem o melhor contra-ataque, é o time do Fortaleza, que é o time do Vojvoda. Então ele se reconstruiu, ele entendeu como funciona o futebol brasileiro. E eu vejo muito rápido essa adaptação do Milito. Pode ser que nem ganha, espero que não, mas espero que ele conquiste algum torneio. Mas mesmo que ele não ganhe, já tira o chapéu do Milito, porque ele já fez aqui. Por entrar num clássico, já entender como funciona o grupo, como ele queria o time de uma forma diferente, o time entendeu desde o início. Ele é um cara fora do gramado ali, ele é um cara que agrega muito, é um cara companheiro mesmo. Isso eu já tinha avisado antes dele chegar aqui ao futebol brasileiro, que é uma pessoa muito bacana de se conviver, uma pessoa muito inteligente. Inclusive avisei sobre as coletivas do Milito, que elas são muito boas também, são boas para você estudar também sobre futebol. E facilmente ele se adaptou ao futebol brasileiro, entendeu aos trancos e barrancos que se não tiver um elenco forte e homogêneo, ele não consegue ir longe nos torneios aqui no futebol brasileiro. Ele sofreu muito por causa dessa janela agora, dessa Copa América. O Galo não se planejou. Isso todo mundo sabe, a diretoria sabe disso, não se planejou. E ele, não, beleza, o grupo tá ok. Aí me traz o Vera, me traz esse aqui. Né? Trouxeram o que podia. Eu até acho que 5 milhões, a gente pode entrar nessa discussão de novo, 5 milhões eu acho muito. Eu falava isso também na época. Mas é um jogador que é uma aposta dele, pode dar certo no ano que vem. Sim. Fazer uma boa pré-temporada, com o técnico de confiança dele, trabalhar na posição correta. Então eu vejo o Milito um técnico extremamente inteligente. Eu só torço, que a única coisa que eu desanimo, que é um cara muito intenso, emotivo. Se ele perder o tesão no ano que vem, que pode acontecer, cara, esquece. Ele vai Mas embora. eu acho que é assim com todo mundo, Acontecia isso no Argentino Júnior. O time estava bem, só que ele viu que não conseguia tirar mais jogadores. Então, ele mesmo falou assim, cara... Mas aqui... O Milito faz visão. parte desses técnicos que não jogam pelo cargo. Né? Não. Se não tiver vontade ali de propor o jogo que ele quer, ele joga a toalha. Ô Bruno, mas essa questão é uma que eu acho que não deve acontecer aqui no Atlético. E eu te explico por quê. O Atlético, na atual temporada, a diretoria trabalhou com os pés no chão, tentando trabalhar com poucas contratações e sendo pontual. E ele veio para cá, acreditou no projeto, entendendo que o ano de 2025 vai ser diferente do que foi a temporada de 2024. Ele, na atual temporada, ele já vem conseguindo entregar resultados. Chegar à semifinal da Libertadores não é para qualquer um. Não. Chegar à semifinal da Copa do Brasil não é para qualquer um. Então eu imagino que no íntimo dele ele tenha uma perspectiva ainda maior e de maiores investimentos para motivá-lo ainda mais. Se ele trabalhou na atual temporada, é claro que os investimentos, quando a gente fala de futebol, o Atlético ele não fez os maiores investimentos, mas fez investimentos pontuais interessantíssimos. Scarpa, Bernard, Fausto Vera, Palácios, Lianco. Então ele tentou construir ao longo da temporada um time vistoso que busque títulos. E hoje a gente pode falar que o Atlético é um time que busca títulos. Um time que está na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores precisa ser valorizado. Então eu vejo o Milito como um técnico que, se a máquina de moer técnicos não entrar em ação, como já entra em diferentes momentos da temporada, um deslize que seja, já vira o professor Pardal. Todo mundo no Brasil... É isso aí, galera. Mais um videozinho. Vamos ver aqui. Calendário aqui, né? Hoje tem Brasil. Quem diria, né? A população brasileira hoje em dia não liga mais para a seleção brasileira. Antes parava tudo, né? Amanhã, dia 16, tem Atlético, Fortaleza e Atlético, e São Paulo e Vasco. Os dois times jogam fora de casa. Provavelmente vão
jogar com o que tem de reserva, completamente, time completamente reserva. Hoje o Atlético está na 9ª colocação com 40 pontos, 28 jogos, 40 gols feitos, 40 gols sofridos, a 3 pontos do Cruzeiro. Cruzeiro que já teve no G4, se eu não me engano, né? O G4 está composto por Botafogo com 60, Palmeiras com 57, Fortaleza 55, Flamengo com 51 e um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos contra o Inter, que está no G6, o Flamengo pode entrar na briga, né? Ficaria a 6 pontos do Botafogo, faltando aí 9 partidas. Difícil tirar 6 pontos em 9 partidas. Em quinto a gente tem o São Paulo, sexto Inter, sétimo Bahia, oitavo Cruzeiro. Cruzeiro acredito que pegue uma vaguinha aí de Libertadores. Cruzeiro não, né? A 8ª posição, caso. Quem pode ganhar a Copa do Brasil ali em cima é só o Flamengo, né? Mano. Só o Flamengo que pode ganhar. Então provavelmente não vai abrir 2 vagas ali não. Porque pode o Galo, o Corinthians, o Vasco também ganhar. O Corinthians hoje tá na 18ª posição com 29 pontos. O Corinthians está com a sorte aí que ainda tem ali o Atlético Paranaense com 31. O Atlético Paranaense tem 27 jogos. Rapaz, será que o Corinthians roda? Será que o sistema deixa? Aí a gente tem o Juventude com 34, Criciúma com 35. Ou cai o Corinthians ou cai o Fluminense. Um dos dois aí, pelo menos é o que eu acho.